horas. Ainda falando de trânsito, dificuldade de transitar no centro de Porto Alegre de carro não é nenhuma novidade, né? Só que é um problema que se agrava a cada ano e pouco ou nada é feito para amenizar isso. Mas um projeto que tramita na Câmara de Vereadores quer restringir a circulação de carros num ponto ali da região central de Porto Alegre. O autor desse projeto é o vereador do PT, Marcelo Sgarbossa, e com ele que a gente conversa agora. Vereador, obrigado pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Nos explica qual é a ideia de restrição de carros no centro de Porto Alegre. Pode vir polêmica por aí, vereador. Com certeza. Sempre que você mexe, obrigado, Léo, pelo convite, né? Sempre que você mexe numa coisa cultural, que é a cultura do automóvel, você obviamente gera alguma polêmica, né? Mas eu te diria que não é uma ideia inovadora nossa, né? Já em 1999, quando se criou o plano diretor da cidade, já ali, então há 14 anos atrás, já ali se falava nos setores de mobilidade urbana, que são zonas de restrição ao tráfego de veículos automotores. Então esse projeto de lei nosso nada mais é do que delimitar essa área no miolo do centro, justamente para restringir algumas categorias de veículos, né? Permite uma série a gente já colocou ali na legislação, na proposta de legislação, uma série de pessoas que poderiam circular. Sim, mas então, antes de saber quem que vai poder circular, caso esse projeto vire uma lei, vamos acompanhar aí que área vai ser essa que vai ser bloqueada. A gente fez uma arte aí para ilustrar, para mostrar, a gente pode soltar aí que ponto da região central, aí. Isso mesmo. Nos explique aí, vereador. Então, ela Campos seria da Salgado Filho para baixo, é um quadrilátero praticamente, né? Da Salgado Filho para baixo, Caldas Júnior, Doutor Flores, Siqueira Campos e Júlio de Castilhos. É uma área bem conturbada. Em torno de 27, 30 quarteirões. Veja que nesses lugares, Salgado Filho, na Caldas Júnior, Siqueira Campos, Júlio e Doutor Flores, ali é permitido o tráfego. E aí, acho que é importante dizer que essa área já foi, algumas ruas já foram fechadas para automóvel no passado, e a atual administração, ela abriu novamente para automóvel. Mas, vereador, tem algumas exceções, né? Claro. O que vai poder circular ali? Bom, nós já fizemos a questão de elencar algumas categorias, né, de pessoas que poderiam usar. Moradores, nem se fala. Esses teriam permissão, logicamente, por ter suas residências ali. Transporte coletivo em geral, os táxis, transportes escolares, veículos de emergência, e a gente deixou então aberto uma porta, né, que na regulamentação outras categorias que a prefeitura na regulamentação entender necessário, o Poder Executivo poderá abrir, né? Então, por exemplo, o caso de uma pessoa que digamos que usa cadeira de rodas e tem um veículo adaptado e trabalha no centro da cidade. Bom, esse talvez tenha o direito. Então, o importante é abrir essa discussão de quem tem o direito de chegar até o centro da cidade com o seu veículo particular. Mas, vereador, a dúvida é como fazer esse filtro, como impedir que o carro comum, que não seja de alguma pessoa que mora ali, como impedir esse carro de acessar essa área? Perfeito. Bom, isso também a gente não quer entrar nos mínimos detalhes, porque cabe ao Executivo digamos assim, o detalhamento, né? Bom, nós poderíamos sugerir, por exemplo, um selo, né? Em alguns lugares do mundo é assim, um selo em que fica estampado no para-brisa do veículo e, logicamente, o controle será feito pela IPTC, né? Também sugerimos, em alguns lugares do mundo, vídeo monitoramento para fazer esse controle, e existem alguns lugares do mundo também, que muitos lugares são fechados para automóveis, no centro da cidade, aqueles pinos, né, que tem um dispositivo que autoriza ou não. Então, bom, mas aí o pino poderia impedir o veículo que é autorizado também? Não, aí ele tem um sensor que permite, né? Mas isso nós estamos sugerindo, isso aí tem que ter, mas assim, o mais simples para entender, né? Um adesivo, claro que só a fiscalização vai conseguir barrar. Pois é, e aí teria o quê? Multa? Multa, claro. Não, obviamente, a partir do momento que for lei, a multa se impõe. O projeto fala em valores? Não, ou o senhor tem alguma estimativa de que valor poderia gerar em torno dessa multa? Não, isso a gente não... Veja assim, né, a ideia nossa não é detalhar, porque depois você pode ter, nós ali chamamos de casos especiais, né? Então, na regulamentação, pode ter uma situação especial que foge agora até ao nosso entendimento, porque a nossa sociedade é complexa, e que na regulamentação se entende que há um direito da pessoa circular no centro da cidade por um motivo. Por exemplo, eu estou citando um aqui, a gente não colocou, pessoas com deficiência de locomoção, mas eu acredito que esse é um caso especial. Então, a gente chamou de, em casos especiais, na regulamentação pode se abrir. Comerciantes, por exemplo, pode se abrir também a possibilidade. O que se quer, na verdade, é impedir que aquela pessoa
por mera comodidade, né, venha lá do seu bairro com o seu carro individual até o centro da cidade. Ele chegando no centro, ele precisa estacionar no centro, então ele ocupa um espaço, né, um espaço público, fica ali o seu veículo, né, um bem depositado ali junto ao meio-fio e coloca em risco e torna o centro, que é um lugar que circulam milhares de pessoas, ele ocupa um espaço demasiado. É que, vereador, às vezes, e muitas vezes, não é só comodidade, né? Que o nosso transporte público é muito ruim, né, bom, vereador? O plano diretor de 14 anos atrás, ele tem expressões interessantes e ideias interessantes. Essa que a gente está propondo está baseada no plano diretor de 99, Sim. que foi uma ampla discussão da cidade. Ele falava, por exemplo, nos estacionamentos dissuasórios. Seriam estacionamentos criados para dissuadir o sujeito de vir com o seu automóvel individual até o centro da cidade. Isso não foi feito até hoje. Como isso ia funcionar? Por exemplo, um estacionamento em algum lugar da cidade, próximo do centro, em que o sujeito poderia estacionar ali, deixar seu automóvel ali e existiria um ônibus pendular que levaria até o centro, então já seria um automóvel a menos no centro. Vereador, o senhor tem como a sua bandeira principal nessa questão da mobilidade, do trânsito, da locomoção das pessoas dentro da cidade e está com outro projeto tramitando, a gente já está encaminhando o encerramento da entrevista, mas queria que o senhor falasse também desse projeto rapidamente, que mexeria no horário do funcionalismo público municipal, podendo adiantar ou atrasar um pouco a entrada para que fuja do horário de pico, é isso? Isso mesmo. A gente está chamando de um programa de incentivo à qualidade de vida e mobilidade urbana. O que assim, em síntese, ele é? É que a prefeitura permita ao servidor, e isso seja um programa de incentivo para a iniciativa privada também, mas permita ao servidor, na sua individualidade, que ele possa chegar num horário diferenciado e, portanto, sair num horário diferenciado também. Qual é um caso, assim, um exemplo disso? Talvez para algum servidor público é melhor chegar às 7h30 ao invés de 8h30 da manhã. E claro que ele sairia uma hora mais cedo, né? Então isso já permitiria uma melhor ocupação da rua ao longo do dia. Veja que isso é feito, a gente já prevê que seja de forma voluntária, não é uma obrigação, não vai acontecer pelo projeto nosso, de que um setor da prefeitura vai ser obrigado a chegar às 7h30, às 10h30, às 11h30, enfim. Isso é tentar atender o servidor na sua individualidade e o bem da cidade. E que não prejudique aquele serviço que ele desempenha ali na prefeitura. Justamente, isso está previsto também, né? Sem prejuízo ao atendimento do público, por não ser atendimento ao público. Então aí, por isso que a gente colocou que não é algo coletivo, né? Geral, é individualizado. Ele pode optar por chegar num horário diferenciado e a qualquer momento voltar ao horário que ele cumpria antes. É uma ideia simples, que não tem custo nenhum, né? Desde que não haja um prejuízo ao atendimento ao público. É que é algo individualizado, o senhor fala, né? E, quer dizer, vai trazer o benefício para a pessoa, mas vai trazer o benefício para o coletivo também, na medida que pode desafogar um pouco o trânsito. Justamente, é isso aí. Uma melhor ocupação das ruas em horários diferenciados, porque você tem aquele horário do pico da manhã, né? E tem o da final da tarde. Então todo mundo vai para o trabalho ao mesmo horário e sai ao mesmo horário. Para que isso, né? Claro, em alguns casos, por exemplo, um sujeito que atendimento ao público, esse precisa chegar no horário e sair no horário já... Mas há uma quantidade enorme de funções dentro do serviço público que não tem uma obrigatoriedade de atendimento ao público. Bom, eu acabei atropelando um pouco os assuntos aqui, vereador. Eu fui para um outro projeto e esqueci de chamar uma enquete que a nossa equipe fez hoje em Porto Alegre, no centro da cidade, para falar desse primeiro projeto que a gente estava comentando de restrição dos veículos no centro de Porto Alegre. Vamos ouvir algumas pessoas. Acredito que seja importante essa medida justamente para que facilite o tráfego dos pedestres aqui no centro. Eu acredito que primeiro tem que começar com a qualidade do transporte público, para depois, aí sim, colocar outros planos. Mas mesmo assim tem que ter pelo menos um acesso, nem que seja limitado, para as pessoas terem as condições de vir até aqui. Eu acho que seria bom que os pedestres tivessem vez mesmo. Quanto menos carro na rua, melhor para o povo, para o pedestre, para quem pedala, né? A bicicleta... Para mim, né, que pedalo há anos, é um transporte assim, em determinados horários na cidade, a gente chega antes do que os carros, do que ônibus, né? Tem que ficar os carros, né? É um inconveniente desse nosso centro ser afunilado. Mas como é que vai ser andar só a pé? É um entendimento quase que unânime, né, vereador, de que a gente precisa diminuir esse número de quantidade de carros na cidade, mas sempre há o receio da qualidade do transporte público. Não, com certeza, nós precisamos ter um transporte público de qualidade. Mas no ritmo que nós estamos, com quase 100 emplacamentos diários em Porto Alegre, nós precisamos também ter políticas de restrição do automóvel. Tem que se fazer alguma coisa, né? Eu não sou contra a pessoa ter automóvel, eu tenho automóvel, acho que é um bem, uma comodidade, mas ele não pode ser usado como regra, né?
E claro que eu sei que muitas pessoas utilizam automóvel porque não tem um transporte coletivo de qualidade, ou porque às vezes até economiza andando de automóvel, Sim. infelizmente. Então nós temos que inverter isso, né? A gente vem num período aí de alguns meses para cá, do último ano para cá, observando claramente um aumento do número de ciclistas na cidade, né, vereador? Inclusive com ciclovias que vão começando a surgir aqui em Porto Alegre, mesmo que timidamente, mas vão começando a aparecer mais ciclovias aqui na cidade. O senhor se elegeu com essa bandeira da bicicleta, né? Como é que está a sua avaliação do atual momento de Porto Alegre com o uso das bicicletas e as ciclovias disponíveis? Bom, eu sou um caso, né? Eu fui ciclista profissional no passado e utilizo a bicicleta no dia a dia como locomoção. Mas o senhor vai para a Câmara de bicicleta? Vou para a Câmara de bicicleta. Né? Assim, como eu te diria, talvez uma vez por semana eu talvez use o automóvel. Quando está chovendo muito, eu tenho que levar algum peso que eu não consigo carregar na mochila, aí eu vou de carro, mas se não, eu vou de bicicleta, né? Inclusive nos compromissos. Então eu te diria assim, está melhorando, né? No sentido que muitas pessoas estão usando a bicicleta e isso está tornando o ciclista, o que era um sujeito invisível antes, agora um ser visível no trânsito. Agora, logicamente, as pessoas vão se encorajar a andar de bicicleta quando tiver infraestrutura que lhes dê segurança. E, infelizmente, a gente tem feito, até agora, apenas 1%, né? Em 4 anos, fizemos apenas 1% do que está previsto em ciclovias em Porto Alegre. Porto Alegre tem um plano diretor cicloviário que prevê quase 500 quilômetros, nós temos, por enquanto, 15. Né? Então, a gente está indo a passos de tartaruga. Vereador Marcelo Sgarbossa, muito obrigado pela presença aqui no 20 Horas. Vamos torcer para que a gente consiga, aos poucos, diminuindo o número de carros na cidade, que vai fazer bem para todo mundo. Muito obrigado pela presença, uma boa noite. Eu que agradeço.